Andrea Belli é um renomado tenor e cantor italiano. Ele possui 3 álbuns de grande sucesso e vendeu mais de Language Not Registered for Generation milhões de discos em todo o mundo. Durante a maior parte de sua carreira, seu nome esteve ligado à música e nada mais. Ele cantava, as pessoas ouviam e pronto. Mas recentemente, Belli começou a ser notícia e não pelos motivos que você imagina. Então, o que está acontecendo com Andrea Belli e por que ele está de repente nas manchetes? Acompanhe-nos enquanto exploramos todos os detalhes. Andrea Bocelli, o gênio cego que conquistou a música. Andrea Belli nasceu em Language Not Registered for Generation de setembro de Language Not Registered for Generation, filho de Alejandro e Eddie Belli. Desde o início, sua vida foi marcada por uma complicação que ele não escolheu. Nasceu com glaucoma congênito, uma condição que afetou sua visão desde o nascimento. Os médicos aconselharam sua mãe a não levar a gravidez a termo, mas ela se recusou. Anos depois, Belli diria que essa decisão moldou sua forte oposição ao aborto. Para ele não se tratava de política, era algo pessoal. Ele cresceu na fazenda da família na pequena vila de Lusterza, perto de La Ratico, na Toscana. Era um lugar tranquilo a cerca de Language Not Registered for Generation quilômetros ao sul de Pisa, onde a vida girava em torno da terra. A família Bocelli vendia máquinas agrícolas e produzia vinho. Andrea cresceu ao lado do irmão mais novo, Alberto, cercado por campos, ferramentas e a rotina da vida rural. Nada em sua infância sugeria palcos globais ou arenas lotadas. A música chegou cedo, quase instintivamente. Sua mãe lembrou mais tarde que a música era a única coisa que conseguia acalmá-lo. Aos Language Not Registered for Generation anos, começou a ter aulas de piano. Logo depois, a curiosidade falou mais alto. Aprendeu flauta, depois saxofone, trompete, trombone, guitarra e bateria. A música não era um hobby, era a forma como ele entendia o mundo. Um ponto de virada aconteceu por meio de sua babá Oriana, que lhe deu um disco de Franco Carelli. Aquele som o impactou profundamente. A partir daquele momento, a ideia de se tornar tenor tomou conta de sua mente. Aos 7 anos, Bocelli já reconhecia vozes famosas e tentava imitar os grandes cantores que ouvia. Ele ouvia atentamente, memorizando o tom e o fraseado de uma forma que mais tarde se tornaria natural. Aos Language Not Registered for Generation anos, tudo mudou novamente. Uma bola de futebol o atingiu no olho durante um jogo, e o dano foi irreversível. Os médicos tentaram um último recurso para salvar sua visão usando sanguessugas, um método que agora parece quase surreal. Falhou, e Belli perdeu a visão completamente. A cegueira não o deteve. Ele aprendeu sozinho a ler partituras em braille e continuou tocando piano. De forma igualmente impressionante, ele se recusou a abandonar as paixões físicas que sempre fizeram parte dele. Continuou pedalando, continuou cavalgando. Olhando para trás, ele se descrevia como destemido, atraído pelo perigo e inalterado pela perda da visão. Falava sobre amar a velocidade, amar a independência e se recusar a ser protegido. Cavalgando sozinho, ultrapassando limites, sentindo-se livre. Esse espírito nunca o abandonou. Ele também continuou cantando. Quando criança, Bocelli se apresentava sempre que podia. Seu primeiro concerto aconteceu em uma pequena vila perto de sua casa. Aos Language Not Registered for Generation anos, venceu seu primeiro concurso de canto interpretando O Solemo no Margarita d'Oro em Vário. Foi uma vitória discreta, mas significativa. Confirmou algo que ele já sentia no fundo do coração. Apesar da crescente atração pela música, Bocelli escolheu um caminho mais prático. Concluiu o ensino médio em Language Not Registered for Generation e ingressou na Universidade de Pisa para estudar direito. Para se sustentar, cantava em bares com piano. Aqueles pequenos salões com pouca luz pagavam suas contas, aprimoravam sua voz e discretamente fortaleciam sua autoconfiança. Foi também lá em Language Not Registered for Generation que ele conheceu Enrica, a mulher que mais tarde se tornaria sua primeira esposa. Ele concluiu a faculdade de Direito e passou 1 ano trabalhando como advogado, nomeado pelo tribunal. No papel, sua vida era estável, respeitável, previsível, mas a música nunca lhe largou o controle. Ela esperava paciente e certa de que mais cedo ou mais tarde ele a ouviria. E quando ouviu, tudo mudou. A ascensão de Andrea Bocelli, a lenda da música. O verdadeiro ponto de virada na carreira de Bocelli chegou em Language Not Registered for Generation.
E como muitos momentos decisivos em sua vida, não se anunciou aos quatro ventos. Tudo começou com uma gravação destinada a outra pessoa. O cantor de rock italiano Zucchero estava trabalhando em uma música chamada Misery e precisava de uma voz de tenor para uma fita demo. A gravação era para Luciano Pavarotti, mas Bocelli foi incluído discretamente quase como um substituto temporário. Quando Pavarotti ouviu a fita, a reação surpreendeu a todos. Em vez de assumir o projeto, ele insistiu para que Zucchero mantivesse o cantor desconhecido. Não só isso, como também insistiu que a música fosse gravada com Bocelli. A decisão mudou o rumo da vida de Bocelli de uma forma que nenhum plano jamais conseguiria. Quando Misery foi lançado, espalhou-se pela Europa sem esforço. Não soava artificial ou forçado, soava autêntico. Essa qualidade se manteve em Language Not Registered for Generation quando Belly acompanhou Zucchero em uma turnê europeia. Naqueles palcos ele deixou de ser um desconhecido. Noite após noite o público o via transitar do dueto para momentos solo cantando sozinho Nessun Dorma. A reação foi imediata e inconfundível. Não se tratava de uma voz passageira, era presença. Foi nessa época que Catarina Casselli ouviu Belly cantar em uma festa de aniversário de Zucchero. O contexto era informal, quase acidental. O impacto, porém, não. Pouco depois, Bocelli assinou com a Sugar Music em Milão, um passo que ancorou sua carreira. Em dezembro, ele se viu no palco do Festival de Sanremo competindo na categoria de novos talentos. Interpretou Misery e conquistou a maior pontuação já registrada naquela categoria. Dias depois, ele adentrou um mundo completamente diferente, fazendo sua estreia na música clássica no Teatro Rollo Valley em Reggio Emilia. A transição foi perfeita, como se ele sempre tivesse pertencido àquele lugar. No início de Language Not Registered for Generation, Bocelli retornou a Sanremo, desta vez na competição principal. Cantou Ilare Calmo de Acera e venceu novamente, estabelecendo mais um recorde. A canção tornou-se a base de seu álbum de estreia lançado em abril daquele ano. Em poucas semanas alcançou o Top Language Not Registered for Generation italiano e conquistou o status de platina. O sucesso veio rápido, mas sem pressa. Cada passo parecia fluir naturalmente do anterior. Naquele mesmo ano, Bocelli fez uma turnê com a cantora pop Gerardina Trovato, ampliando seu público sem comprometer sua identidade. Em setembro, ele esteve ao lado de Pavarotti no concerto internacional de caridade Pavarotti em Modena. Cantou Matinata e fez um dueto com o homem que primeiro acreditou nele. Logo depois, estreou na ópera como Macduff em Macbeth de Verdi, no Teatro Verdi em Pisa. Nessa época, algo mudou internamente. Bocelli, que por muito tempo se identificou como agnóstico, sentiu-se atraído de volta à fé católica. Sua imersão nos escritos de Lev Tolstoy desempenhou um papel importante, oferecendo clareza em vez de certeza. Esse retorno tornou-se visível quando ele apresentou Adeste Fidel na Basílica de São Pedro, em Roma, diante do Papa João Paulo II. Não foi uma declaração, mas simplesmente um reflexo de sua posição. O ano seguinte trouxe um momento que a princípio pareceu modesto. Bocelli retornou a Sanremo em Language Not Registered for Generation, como uma canção chamada Conte Partiro, terminando em quarto lugar. Sem troféu, sem manchetes. Mesmo assim, a canção se recusou a desaparecer. Viajou para além do festival, para além da Itália e para lugares inesperados. Foi incluída em seu segundo álbum, lançado ainda naquele ano. Tornou-se um fenômeno na Bélgica, conquistando o título de single mais vendido da história do país. Em Language Not Registered for Generation, Bocelli lançou Vadio Italiano, um projeto que mergulhava de cabeça em suas raízes clássicas. Naquele mesmo ano, um encontro fortuito desencadeou outra reação em cadeia. A soprano inglesa Sarah Brightman ouviu Conte Partiro tocando enquanto jantava em um restaurante. Ela o procurou logo depois. Juntos, eles reimaginaram a canção como um dueto intitulado Time to Say Goodbye. Gravada com a Orquestra Sinfônica de Londres, foi apresentada como uma despedida para o boxeador Henry Mask. O que se seguiu foi sem precedentes. A canção estreou no topo das paradas alemãs e lá permaneceu por Language Not Registered for Generation semanas. As vendas alcançaram milhões de cópias. O disco fez mais do que bater recordes, expandiu o alcance de Bocelli para além de qualquer gênero ou mercado específico. Ele não era mais apenas um cantor italiano com apelo internacional. Era uma voz global. O sucesso continuou, mas permaneceu controlado. Bocelli gravou Vivo Pearl em vários idiomas,
adaptando-a naturalmente em vez de se posicionar para acompanhar tendências. Na França, Jair pour Elle, gravada com Helen Cigar, tornou-se um sucesso número 1. Cada colaboração parecia genuína, escolhida pela conexão e não pela exposição. Em Language Not Registered for Generation Ocelli já se apresentava extensivamente por toda a Europa, incluindo uma série de shows ao ar livre na Alemanha. Em Pisa, ele fez um concerto na Piazza del Cavaliere que mais tarde se transformou em uma noite na Toscana. A apresentação foi transmitida pela PBS, marcando sua estreia no cenário televisivo americano. A performance não o vendeu como um espetáculo, mas convidou os espectadores a entrarem em seu mundo. O reconhecimento veio depois, mas nunca pareceu guiá-lo. Os prêmios chegaram discretamente encaixados em uma agenda já bastante exigente. De volta à Itália, ele cantou no Congresso Eucarístico Internacional em Bolonha e se apresentou em um concerto beneficente na Cidade do Vaticano com foco no combate à fome no mundo. Essas apresentações tiveram peso não por causa de quem estava presente, mas pelo que representavam. Em Language Not Registered for Generation, Belli assumiu um dos papéis mais exigentes da ópera, interpretando Rodolfo em La Bohème. A performance não foi apresentada como uma experiência de transição entre gêneros. Foi tratada como o que era um cantor assumindo o papel com seriedade e contenção. Seu álbum Aria foi lançado logo em seguida, reforçando seu compromisso com a ópera. Naquele mesmo ano, ele fez sua estreia em concertos nos Estados Unidos no Kennedy Center em Washington, apresentando-se na Casa Branca e recebendo prêmios internacionais, sem jamais alterar seu tom ou sua abordagem. Ele interpretou Rodolfo no La Bohème. Lançou álbuns firmemente enraizados na ópera. Ao mesmo tempo, transitava com desenvoltura entre artistas pop e orquestras, sem jamais se desculpar por nenhum dos lados de sua carreira. O início dos anos Language Not Registered for Generation trouxe perdas pessoais e reconhecimento público. Fez turnês pelo mundo, gravou música sacra e retornou repetidamente a obras que exigiam paciência e concentração. Quando seu pai faleceu no início de Language Not Registered for Generation Ocelli, dedicou apresentações a ele, incluindo um concerto na Estátua da Liberdade, que apesar de sua grandiosidade teve um tom profundamente pessoal. Durante o bis final, ele cantou "Sono com intenção e não com drama". Os anos que se seguiram foram marcados pela consistência. Bocelli transitou entre casas de ópera e estádios sem explicações ou desculpas. Lançou gravações completas de óperas, retornou a Verdi e continuou colaborando com artistas de diversos gêneros. Sua voz amadureceu, suas escolhas se tornaram mais restritas. Ele parecia menos interessado em demonstrar versatilidade e mais focado na profundidade. Com o passar do tempo, Bocelli tornou-se uma presença marcante em momentos globais, em vez de uma figura fixa em busca de relevância. Cantou em cerimônias internacionais, retornou a palcos familiares e, aos poucos, introduziu seus filhos em sua vida musical. Essas colaborações pareceram orgânicas, enraizadas na família e não na busca por reconhecimento. Em Language Not Registered for Generation, o mundo silenciou. A Itália entrou em lockdown. As igrejas fecharam as ruas, ficaram desertas. No domingo de Páscoa, Bocelli estava sozinho dentro da Catedral de Milão e cantou. Não havia público nos bancos da igreja. Nenhum aplauso se seguiu à nota final. Milhões assistiram de casa. A apresentação ressoou não por ser impecável, mas por refletir o momento exatamente como ele era. Nos anos que se seguiram, Belli continuou a marcar o tempo através da música. Lançou álbuns moldados pela fé e pela reflexão. Apresentou-se em cerimônias reais, celebrações nacionais e aniversários históricos. Em Language Not Registered for Generation, retornou a La Hatico para uma série de concertos comemorativos de Language Not Registered for Generation anos de carreira. As apresentações reuniram vozes de diferentes gerações e gêneros. No entanto, o cerne permaneceu inalterado. Em tudo isso, Bocelli nunca buscou o barulho. Ele permitiu que a música se desenvolvesse em seu próprio ritmo, confiando que os momentos certos sempre encontrariam a voz certa. As controvérsias de Andrea Bocelli. Durante a maior parte de sua carreira, Andrea Bocelli manteve algo raro no mundo da fama global, um nome praticamente livre de escândalos. Isso não significa que ele nunca tenha enfrentado controvérsias. Quando aconteceu, os momentos foram breves, complexos e muitas vezes moldados mais pela reação do público do que por qualquer coisa que ele tivesse feito. O primeiro contato real ocorreu em Language Not Registered for Generation,
durante um momento político que deixava pouco espaço para neutralidade. Enquanto Donald Trump se preparava para sua posse como presidente dos Estados Unidos, começaram a circular rumores de que Belli se apresentaria na cerimônia. Os relatos provocaram uma reação imediata online. Os fãs reagiram com veemência. As redes sociais se encheram de críticas, decepção e pedidos de boicote à sua música. A pressão aumentou rapidamente, transformando uma possível apresentação em um teste público de valores. Na época, Trump estava com dificuldades para garantir a presença de grandes artistas no evento. Muitos artistas pareciam receosos de se associarem a uma presidência que já havia dividido o público. Mas Bocelli se viu envolvido nessa tensão, quer quisesse ou não. Segundo relatos, Trump abordou Bocelli pessoalmente após uma apresentação no Madison Square Garden, convidando-o a participar da posse. Fontes próximas à situação descreveram Trump como um admirador de longa data de Bocelli, observando que a cantora já havia se apresentado na propriedade de Trump Mar-a-Lago. O convite à primeira vista refletia familiaridade em vez de ideologia. Ainda assim, a reação negativa foi imediata. Fãs argumentaram que se apresentar na posse sinalizaria apoio, mesmo que não houvesse essa intenção. A hashtag que pedia um boicote ganhou força. Em poucos dias, o tom da conversa mudou da expectativa para a hostilidade. Nos bastidores, Bocelli teria recuado. Uma fonte anônima o descreveu como sobrecarregado pela reação, dizendo que estava recebendo muita pressão e optou por recusar o convite. Outro relato sugeriu que o próprio Trump aconselhou Bocelli a não prosseguir, preocupado com o dano desnecessário que o cantor poderia sofrer em sua relação com o público. De qualquer forma, o resultado foi o mesmo. Bocelli não se apresentou. O que chamou a atenção não foi a indignação de Bocelli, nem uma declaração desafiadora. Ele pouco se pronunciou publicamente. O momento passou, deixando como lembrança de que o silêncio também pode ser uma forma de autopreservação. A controvérsia se dissipou rapidamente, não por falta de intensidade, mas porque Belli não a alimentou. 3 anos depois, seu nome ressurgiu. Desta vez ligado a uma conversa muito mais delicada. Em Language Not Registered for Generation, mês de Language Not Registered for Generation, mulheres fizeram acusações de assédio sexual contra o cantor de ópera espanhol Plácido Domingo. As denúncias descreviam um padrão de comportamento inadequado que se estendia por décadas. As consequências foram imediatas. Domingo suspendeu suas apresentações nos Estados Unidos e renunciou ao cargo de diretor na Ópera de Los Angeles. Instituições se distanciaram dele. Reputações foram reavaliadas em tempo real. Mas ele optou por conceder uma entrevista à Associated Press. Defendeu Domingo, não minimizando a gravidade das acusações, mas questionando como o julgamento moral estava sendo aplicado. Por meio de um tradutor, Bocelli expressou choque com o ocorrido a um colega artista que admirava profundamente. Ele disse que a situação o deixava inquieto não só por Domingo, mas por si mesmo e por outros na área. Ele expressou um temor que reverberava além da ópera. A ideia de que uma simples acusação pudesse acabar com uma carreira da noite para o dia, antes mesmo de qualquer resolução legal, o perturbava. Ele imaginava um cenário em que alguém pudesse acusá-lo de má conduta ocorrida anos antes e instantaneamente ver portas se fechando, palcos desaparecendo e parcerias se desfazendo. Para Bocelli, essa possibilidade parecia absurda. Ele traçou uma linha divisória clara entre moralidade e arte. Disse que a menos que Domingo fosse condenado por um crime, as acusações não deveriam determinar seu prestígio artístico. Se houvesse uma condenação, afirmou que seu julgamento moral mudaria. Seu julgamento artístico, no entanto, permaneceria separado. Argumentou que a história está repleta de artistas cujas vidas pessoais foram problemáticas, mas cujas obras perduraram independentemente. Em sua visão, o julgamento moral pertencia aos tribunais e à consciência. A arte, disse, ele residia em outro lugar. A reação foi mista. Alguns consideraram seus comentários ponderados e filosóficos. Outros sentiram que eles minimizavam as vozes daqueles que se manifestaram. O mais importante foi que Bocelli não tentou se colocar como vítima ou provocador. Ele falou com franqueza, ciente de que sua posição não agradaria a todos. Instituições europeias, incluindo o Festival de Salzburgo, continuaram a trabalhar com Domingo, alegando a ausência de novas decisões judiciais. A divisão entre a opinião pública e a resposta institucional aumentou,
e as declarações de Bocelli passaram a fazer parte desse debate mais amplo sobre poder, responsabilidade e legado. Em ambos os momentos, o que se destaca não é a controvérsia em si, mas a contenção. Bocelli não usou a indignação para gerar relevância. Ele não mudou sua imagem, não fez pose. Recuou quando a pressão aumentou e se pronunciou quando acreditou que o silêncio implicaria concordância com algo que ele não aceitava completamente. Essa abordagem manteve sua vida pública notavelmente estável. Seu nome aparece ocasionalmente nas manchetes, mas raramente por comportamento inadequado, má conduta ou caos. Em vez disso, surge quando o mundo tenta inseri-lo em debates que vão além da música. Ele permanece em grande parte um artista que trilhou o caminho da fama sem acumular escândalos. Quando a controvérsia o atinge, tende a dizer mais sobre o momento do que sobre o homem. É essa mesma clareza, paciência e foco que moldaram não apenas sua carreira, mas também sua vida pessoal. Assim como lidava com as pressões públicas com calma, ele abordava as questões do coração com a mesma atenção e cuidado. Andrea Bocelli e Veronica, um amor que começou com uma canção. Andrea Bocelli e sua esposa Veronica Berti Bocelli sabem o que é preciso para que um relacionamento dure. Mas a história deles não começou com intenção. Começou por acaso. Antes de Veronica, Andrea foi casado com Enria Cenzati. Eles se conheceram quando ele cantava em bares com piano no início de sua carreira, casaram-se em junho de Language Not Registered for Generation e tiveram 2 filhos, Amos em Language Not Registered for Generation e Matteo em Language Not Registered for Generation. O casamento deles terminou em Language Not Registered for Generation. Mesmo assim, Bocelli permaneceu profundamente envolvido na vida dos filhos, mantendo um vínculo constante e presente com eles. O primeiro encontro de Andrea com Veronica aconteceu em uma festa em Language Not Registered for Generation numa noite chuvosa. Ela tinha Language Not Registered for Generation a nós e não pretendia ir. No entanto, as circunstâncias a levaram a uma sala vazia onde ela se sentou ao piano, preenchendo o silêncio com sua voz. Bocelli a ouviu e seu canto o paralisou. Ele enviou um amigo para convidá-la e quando se encontraram, a conversa fluiu naturalmente. Eles conversaram sobre música e vida e a conexão foi imediata. Andrea ficou impressionado com a presença e a voz dela, e o vínculo entre eles se formou tão naturalmente que foram morar juntos naquela mesma noite. Apesar da diferença de idade de Language Not Registered for Generation, anos, Andrea acreditava que isso nunca havia sido um obstáculo, observando que tais diferenças eram comuns em sua família e muitas vezes tornavam os relacionamentos mais simples em vez de complicados. Os dois não se precipitaram para o casamento, optando por passar mais de uma década construindo sua vida juntos antes de formalizar a união em Language Not Registered for Generation. Verônica refletiu sobre a mudança, reconhecendo que o casamento parecia estranho depois de tantos anos se chamando de companheiros, uma palavra que agora parecia comum enquanto esposa carregava permanência e significado. O relacionamento deles se aprofundou ainda mais com o nascimento da filha Virginia em Language Not Registered for Generation. Ela cresceu cercada por música, cantando ao lado do pai e do irmão mais velho Matteo no álbum natalino A Family Christmas. Virginia atribuiu ao pai o mérito de tê-la ensinado a usar a voz, uma influência que moldou seu desenvolvimento musical inicial. Andrea descreveu o canto de Virginia como angelical, e a família frequentemente compartilhava momentos musicais juntos, mesclando a vida cotidiana com a colaboração artística. Andrea e Verônica se casaram em uma cerimônia íntima no Santuário de Montenero, em Levoro, Itália, em março de Language Not Registered for Generation, no 2º aniversário de Virginia. O evento foi discreto, com a presença apenas de amigos próximos e familiares. Verônica usava um vestido de seda branca de Mano Servino com os cabelos escuros soltos em cachos suaves, e Andrea escolheu um terno azul da Cornellani. A simplicidade do casamento refletia a vida que haviam construído, cuidadosa, deliberada e plenamente compartilhada. A música sempre foi fundamental para o relacionamento deles. O casal gravou duetos juntos, incluindo Something Stupid, em italiano, e mais tarde, Chic to Chic, trazendo harmonia tanto para a vida pessoal quanto para a profissional. Verônica participou do especial de Natal de Andrea em Language Not Registered for Generation, Christmas with Andrea Belli and Friends, cantando com Virginia e abrindo o show como uma família, enfatizando o amor que compartilham pela música e um pelo outro. Fora dos palcos, Andrea falou sobre as qualidades que fazem o relacionamento deles durar. Ele enfatizou que a química, o entendimento mútuo e a harmonia são cruciais.
A conexão física, segundo ele, é vital. Um relacionamento prospera quando a intimidade abre portas para algo belo, interessante e cheio de vida. Sem ela, o amor corre o risco de se tornar estagnado ou rotineiro. Esses princípios guiam a maneira como eles conduzem a vida juntos, tanto como parceiros quanto como família. Sua casa na Toscana, a Vila Alpamar, reflete essa filosofia. Andrea comprou a mansão rosa à beira-mar no final da década de Language Not Registered for Generation e a restaurou, transformando-a de um antigo hotel. Ele a idealizou como um espaço elegante, porém despretensioso, amplo o suficiente para acomodar moradia, trabalho, música e para receber amigos. Cada andar tem uma função específica, desde entreter hóspedes até abrigar seu estúdio de música particular, sendo o último andar reservado para os aposentos privados da família. Andrea encontra o maior consolo e alegria dentro destas paredes, acreditando que as melhores férias são passadas rodeado de entes queridos e amigos próximos. O papel de Verônica vai além de parceira e mãe. Ela gerencia a carreira de Andrea, atua como vice-presidente da Fundação Andrea Bocelli e produz seus especiais ao vivo e documentários, incluindo A Jornada. Ela o orientou e apoiou em apresentações, turnês e projetos, oferecendo colaboração tanto prática quanto emocional. Em Language Not Registered for Generation, o casal compartilhou suas vidas com os fãs em The Journey, um especial musical de Andrea Bocelli, um filme que os mostra viajando pela Itália a cavalo. A jornada incluiu apresentações com artistas como Tori Kelly e Tauren Wells. O conceito da viagem nasceu durante a pandemia de COVID. Language Not Registered for Generation, motivado pelo desejo de Andrea de explorar o mundo sem restrições. Verônica, embora não fosse uma escritora experiente, aceitou o desafio. Para Andrea, o relacionamento com Verônica é definido por intenções compartilhadas e não por hábito. A conexão entre elas prospera porque ambas escolhem investir uma na outra, equilibrando a liberdade pessoal com o compromisso. A família permanece unida, com cada membro contribuindo tanto para a música quanto para a vida cotidiana. Ao longo de toda a trajetória, o vínculo entre elas se manteve firme, guiado pela confiança mútua, pela paixão compartilhada e pelo amor à música. De um encontro casual em um quarto tranquilo, a décadas de vida juntas, o relacionamento de Andrea e Verônica exemplifica paciência, dedicação e amor construídos com propósito. Cada escolha, desde o primeiro encontro até o casamento. Os filhos e a colaboração criativa demonstram uma compreensão mútua de conexão, confiança e a alegria de construir uma vida juntos. Música, família e parceria permanecem no centro do seu mundo. Um testemunho de um amor que perdurou, evoluiu e floresceu ao longo do tempo. Mesmo valorizando esses momentos íntimos, a vida de Andrea continua no cenário mundial e o tenor não demonstra sinais de que pretende parar tão cedo. As últimas notícias sobre Andrea Bocelli estão dando o que falar. O tenor italiano de Language Not Registered for Generation Enos volta aos holofotes, desta vez em um dos maiores palcos do esporte. Ele será a atração principal do sorteio final da Copa do Mundo da FIFA de Language Not Registered for Generation, no DIA, Language Not Registered for Generation, de dezembro, no John F. Kennedy Center for the Performing Arts, em Washington, D.C. Dividindo o palco com Bocelli estarão a atriz vencedora do Tony Nicole Scherzinger, o astro da música internacional Robbie Williams e os ícones da disco Music Village People, enquanto Heidi Klum, Kevin Hart e Danny Ramirez serão os apresentadores da noite. Para Bocelli, o evento é uma escolha natural. Ele já é presença constante em encontros globais, tendo se apresentado no concerto Celebrate Africa em Joanesburgo, poucos dias antes da final da Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. Sua voz, conhecida e amada mundialmente, tem o poder de transformar qualquer apresentação em um momento que parece ao mesmo tempo íntimo e monumental. O sorteio final vai além da música. Ele revelará os confrontos da fase de grupos da primeira Copa do Mundo, com Language Not Registered for Generation seleções tendo os Estados Unidos como sede principal e Canadá e México como co-anfitriões. O ex-capitão da Inglaterra, Rio Ferdinand, conduzirá o sorteio ao lado da premiada apresentadora Samantha Johnson, enquanto ícones do esporte como Tom Brady, Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky e Aaron Judge participarão como assistentes. Eli Manning será o anfitrião do tapete vermelho. Mesmo em meio a uma lista repleta de estrelas internacionais,
A presença de Belly traz uma solenidade única fruto de décadas de atuação nos palcos mais prestigiados do mundo. A carreira de Belly foi construída sobre consistência e talento artístico. Ele lançou Language Not Registered for Generation álbuns de estúdio, vendeu mais de Language Not Registered for Generation, milhões de cópias em todo o mundo, e se apresentou em alguns dos locais mais icônicos do Vaticano, ao Madison Square Garden. Seu patrimônio líquido estimado em US Language Not Registered for Generation milhões, em Language Not Registered for Generation, reflete os ganhos com álbuns turnês, apresentações de ópera, eventos online e parcerias com marcas. No entanto, o que o diferencia não são os números, mas a maneira como ele transforma uma apresentação em uma experiência compartilhada, prendendo a atenção sem precisar gritar. Enquanto os fãs aguardam o sorteio final, a presença de Bocelli lembra ao mundo porque ele permanece relevante através de gerações e gêneros. Dos palcos de ópera às celebrações globais, sua voz carrega uma autoridade inconfundível, uma força serena capaz de transformar um único momento em algo atemporal. Quando ele subir ao palco da Copa do Mundo da FIFA, o público testemunhará essa rara habilidade mais uma vez. Uma performance que promete mesclar música, esporte e a emoção humana universal. O que você acha da participação do Andrea Bocelli no próximo sorteio da FIFA? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.